Eu sou pobre. Ah, Sabe que meme é esse? não. Esse aqui é um meme negativo, você vê que a imagem está toda Já entendi. negativada. Eu sou pobre, vem da frase icônica da Carolina Ferraz na novela Beleza Pura, quando a personagem dela falava para quem quisesse ouvir: eu sou rica! Ai, Você vê, ó, perdeu tem a aí ela frase. gritando, que eu não consigo evitar. Sou rica! Eu sou rica! Ai, agora eu sou pobre. Infelizmente. Ficou pobre, Carolina. Queria eu continuar no meme antigo, né? Mas nunca nem cheguei lá. Mas o Eu Sou Pobre veio para quem não chegou no meme da Carolina Ferraz, né? Aí temos Tim Maia. Esse também me identifiquei mais com o negativo. Quer dizer, mostra. Eu quero dinheiro. Ah, porque tem a música Não quero quero dinheiro, quero amor sincero. Isso, Ah, espero. mas Entendi. a gente não tá querendo dinheiro mesmo, sabe, Tim Maia? Então, Aí, ele que nos diz, mas isso quer um dinheiro. Ó, ele não tá nos importando. Isso aqui é a E tem o Roberto Carlos também, ó. Aí você vai saber. Vou mostrar o negativo. todo mundo sabe. Esse cara sou não eu. sou eu. Vamos usar ele dizendo que é ele. Vamos ver. Olha o positivo aí. Muito bom, mas eles não têm mais nada para indicar, né? Eu acho uma delícia. A criatividade é uma coisa fantástica. Deve ter de todas as etnias aí. Tem inclusive a Maria Nada. Eu vou mostrar só o negativo, porque esse nem precisa do positivo, que ele bota lá. Vai dormir, menina. Corta, menina! Esse passou um fio. Esse é você na sua versão ao contrário. Versão ao contrário. Adorei. Ó, foi só assim, ó. Só pra começar, né? Porque eu vou fazer bagunça na sua Quero casa. desafio. Eu vou fazer bagunça, então eu comecei de levinho pra dar uma descarada. Temos um pneu. Eu vi, eu cheguei aqui, me deparei. Temos uma bola. Temos uma bola. Para um desafio. Para quem gosta muito de futebol, ama futebol, mas está respeitando aí o isolamento, todas as regras da pandemia, dá para se divertir. E esse desafio veio da França, de um cara chamado Ben Simba. Tá. Vamos olhar o que ele faz? Ele faz nas duas, a gente vai fazer aqui. Tá bom. Espero eu que não quer nada. Quer ver? Roda o vídeo dele. Ó, esse cara aí, de boné, é o Ben Simba. Ele vai com uma bola e com um pneu. E o desafio é acertar o gol, né, que é dentro do pneu, com ele andando. Você vê que mesmo de perto, esse menino achou. Mesmo de perto, rapaz. Pode ter as cananas, aí ele quer de cananas na caminha, de pai. Fica aí. Sai, ninguém.
Prezados alunos, bom dia. Turma 159, desculpe. Estamos aqui mais um dia para tentar, bom dia, Tiago, para tentar levar a vocês um pouco de inovação acerca do direito da integração. Alice, bom dia. E gostaria de refletir com vocês um pouquinho sobre a nossa última aula. Na verdade, pessoal, o que se contextualiza em relação à nossa análise acerca do chamado direito da integração econômica é o fato de que este acordo, na verdade, pode ser de várias modalidades. Em primeiro, nós estabelecemos, por exemplo, uma espécie de escada, ou degraus de uma escada, que seriam sucessivamente todas as fases de implementação de um sistema integratório. Iniciaríamos, então, com o primeiro dos degraus, matéria da aula passada, que é a zona de preferências tarifárias, que é um mero acordo econômico que, na verdade, contextualiza apenas a opção por alguns sistemas, certo, de integração, e que envolve apenas poucas mercadorias, mas cujos valores estão, na verdade, devidamente conformados à ideia de uma futura ou mais ampla integração. Temos um segundo degrau, que nós denominamos zona de livre comércio, que nós vimos também, que é uma zona onde milita a ideia de que existem barreiras passíveis de serem admitidas no sistema entre os Estados-membros, certo? E esta zona de união, essa zona de livre comércio, na verdade, pretende atingir o patamar zero, ou a alíquota zero dentro do sistema. Muito bem. Pessoal, a zona de livre comércio, na verdade, vai ser criada a partir da ideia de que todos os Estados-membros negociam entre si uma alíquota comum até chegar ao patamar de alíquota zero, onde se pretende a exclusão de todas e quaisquer formas de barreiras ao desenvolvimento do comércio da região. Ou seja, quando se adquirem produtos dentro deste sistema do bloco, nós estamos adquirindo preços e mercadorias sobre o mesmo valor, sobre o mesmo conteúdo. Ou seja, o mercado existente entre os Estados membros do grupo econômico, certo? Ou deverá ser estruturalmente idêntico. Nós temos como referência a isto a ideia de que o mercado de livre comércio, na verdade, ele se estrutura com grandes pretensões de evolução, ele busca sinteticamente elaborar uma série de vantagens aos Estados-membros, e estes Estados-membros, portanto, são Estados que vão conformar a ideia de que a união entre eles se estrutura de modo exclusivo ao atendimento de valores envolvendo um livre comércio entre os mesmos países. Ou seja, os produtos circulam, podem ser produtos e podem ser serviços. Os produtos circulam pelo sistema e, portanto, em princípio, todos devem ser iguais, até que se atinja a alíquota zero. Desculpe repetir, mas é que tem que ficar bem entendido. Adiante, no terceiro degrau, nós vamos falar da chamada zona de união aduaneira. Ora, se você montou um sistema de livre comércio, onde inexistem barreiras comerciais, nós devemos entender que esta formulação política e econômica está a envolver eficazmente a ideia de que a União está
formalizada entre os estados, os produtos circulam, os serviços circulam livremente e, portanto, elas estão apenas afetas a eventuais intervenções do mercado externo. Vamos pegar o exemplo do Mercosul. Mercosul, composto por 4 estados, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, constitui-se num sistema de integração regional através do qual todos os estados, supostamente, teoricamente, deveriam ter a mesma alíquota. Isto não ocorre na efetividade, porque nós temos uma grande lista de exceções e temos vários produtos que ainda não estão incorporados neste sistema. Portanto, a criação deste suposto livre comércio é ainda, no Mercosul, um assunto de discussão fundamental, porque não se atingiu a plenitude do sistema. Então, na terceira etapa, quando nós temos o livre comércio interno, nós temos que blindar este bloco. Nós temos que evitar intervenções externas. Por exemplo, um país como a China ou como os Estados Unidos tenta ingressar dentro do bloco e derrubar essa tarifa, que lá dentro é unificada e de forma mais correta, ela deveria chegar a zero, para, evidentemente, impor os seus produtos externos dentro daquele bloco. Eu posso referir a vocês que esta situação faz com que o bloco esteja garantido na aquisição de produtos externos do bloco por mesmas tarifas entre todos os membros. Por exemplo, vamos comprar ferro-gusa. O preço do ferro-gusa vai sair, vamos supor, uma alíquota de 1% para todos eles. Se alguém adquirir por menor valor que isto, estaríamos se viabilizando a possibilidade de ingresso dele dentro do grupo e minando, então, o objetivo da integração regional entre eles. Ora, pessoal, nós estamos analisando esta questão das etapas de integração econômica e verificaríamos que temos ainda um quarto degrau. Aliás, o degrau que aquela união aduaneira que é submetida a uma tarifa externa comum, TEC, né, logrou obter um novo patamar de unificação de suas políticas. E agora uma unificação bem mais ampla. E, no caso concreto, a zona de mercado comum. A zona de mercado comum vai pressupor, além do livre comércio e da união aduaneira, mais a livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais. Vocês viram que este terceiro patamar, certo? Poderíamos considerar até o quarto patamar, quarto degrau. Na verdade, este quarto degrau, ele evolui a partir da ideia de que nós vamos agora fazer com que aquele sistema entre os estados se abra, rompendo as fronteiras territoriais existentes, criando-se um grande mercado, não só econômico, mas também social. Porque ali nós vamos ter a livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais. Então, temos que este mercado comum há que ser gerido por regras de natureza diretamente constituídas em favor deste chamado mercado comum. Ora, quando se obtém o atendimento desta última pretensão de vantagens de natureza tarifária, não tarifária e também social, nós não podemos nos manter intensamente vinculados ao sistema chamado intergovernamental. O sistema intergovernamental, típico do direito internacional público, este sistema é um sistema que milita, na verdade, através de políticas internas entre os Estados, e não propriamente
políticas envolvendo os cidadãos, a sua vida, as suas finalidades, os seus objetivos. No momento em que se cria, então, o mercado comum, nós temos que criar regras superiores à chamada intergovernabilidade. Na intergovernabilidade, nós podemos negociar vários acordos internacionais, podemos entrar e sair deles livremente, né? Não obstante, no mercado comum, nós não podemos imaginar que seja estabelecida regras diferente da supranacionalidade. A supranacionalidade, ou seja, a regra jurídica superior aos direitos internos, na verdade, tem como característica primordial a autonomia das suas normas. Estas normas, então, terão que ser obrigatoriamente decisórias e de intervenção direta nos sistemas internos, sem a oitiva dos parlamentos nacionais, como é o caso, por exemplo, do sistema de livre comércio e de união aduaneira, aonde, como falei, a liberdade de ir e vir é plena, mas que, evidentemente, só é trancada, só é bloqueada diante de uma amplitude maior de mercado, onde as pessoas transitam livremente no mercado, onde os serviços circulam livremente, onde as concepções vinculadas ao fator monetário circulam livremente, ou seja, um grande mercado e um mercado comum. Esta é a pretensão do Mercosul, e não mais do que isso. Acima disso, nós temos ainda aquele último patamar de integração regional, porque até este é que nós estamos nos referindo, que é a zona chamada de União Política e Monetária. Esta união, na verdade, como o próprio termo estabelece, ele criou a chamada União Europeia. Ou seja, a União Europeia subiu todos os degraus. A União Europeia se evolui a partir da zona de preferências tarifárias. No primeiro degrau, nós andamos pelo livre comércio, no terceiro degrau, nós andamos pela união aduaneira, no quarto degrau, nós incitamos e criamos o mercado comum, e, finalmente, no último degrau, nós criamos a união política, monetária e econômica. Na verdade, essas políticas de união entre os Estados é o maior patamar existente da integração regional e o único patamar conhecido até hoje, e o único patamar conhecido até os nossos dias é, sem dúvida nenhuma, a própria União Europeia. Não existe outro exemplo mundial que vá concentrar a ideia de que se possa imaginar um outro mercado da mesma magnitude. Bom, superada a ideia da integração regional, de acordo com os degraus desta escada, nós podemos já passar para a análise de dois dos sistemas mais importantes para o nosso conhecimento, que é o sistema do Mercosul, Mercado Comum do Sul, e o sistema da União Política e Econômica da União Europeia. E nós vamos hoje dedicar a aula ao assunto relativo ao Mercosul. Em primeiro lugar, o Mercosul nasceu de um tratado constitutivo, que se denomina Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção, ou de Assunção, como quiserem, é um tratado criado em 1991. Evidentemente que este tratado que criou o Mercosul estabeleceu uma espécie de nível programático e estabelecendo absurdamente a ideia de que daqui a tantos anos nós teremos uma zona de livre comércio, daqui a mais tantos anos nós vamos ter uma zona de união aduaneira, daqui a mais tantos anos nós teremos uma zona de mercado comum atingindo o objetivo. Ora, não há como se credenciar a incidência de fatores econômicos, que são fatos econômicos, sobre um sistema que se mostra, evidentemente, fluido, porque é fato. A economia é um fato, ela gravita de acordo com os sabores naturais dos fenômenos internacionais acerca de comércio e acerca de serviços.
Então, vejam, não adiantaria nada o Tratado de Assunção programar as etapas de integração, até porque, se nós pensarmos razoavelmente, nós sequer atravessamos a primeira etapa, ou seja, a zona de livre comércio. Muito bem, vamos ver depois que este tratado internacional não estabelecia a personalidade jurídica do Mercosul. Ou seja, o Mercosul não se constituiria até então numa organização internacional. E nós sabemos que a organização internacional ela se estabelece através de alguns parâmetros conceituais. Por exemplo, o sistema é uma associação entre Estados. Ok? O Mercosul é uma associação entre Estados. Segundo, a organização tem como fator constitutivo um tratado de direito internacional público. Ok? O Mercosul nasce de um tratado constitutivo, o Tratado de Assunção. Terceiro, a organização internacional origina-se do direito internacional público. Excelente, o Mercosul também desenvolve suas atividades a partir dessa ideia. Quarto, nós vamos ter um sistema de ordem permanente, que nós pretendemos levar até o seu ápice, de acordo com a escolha que foi feita, no caso, o mercado comum, e que, evidentemente, seria, então, a conclusão do sistema. Uma conclusão do sistema que vai, então, determinar que existe neste órgão, em princípio, a autonomia. Ocorre que a autonomia não é dado suficiente no Mercosul, porque todos os estados que se sujeitam ao Mercosul, e aqui estou falando, evidentemente, dos conhecidos, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil, né? Estes estados, na verdade, ao negociarem um acordo de assunção, eles se comprometeram em formular, alguns anos após, a formação da sua personalidade jurídica, também uma agenda. Personalidade jurídica se atinge com o reconhecimento pelos demais estados de que aquele é um grupo econômico. De qualquer sorte, a ideia não partiu de fora para dentro, a ideia nasceu dentro do Mercosul, já um outro erro jurídico, que se trata, quando trata que o Protocolo de Ouro Preto, de 1995, criou essa personalidade. Ou seja, nós nos auto-outorgamos o poder de ser organização internacional, quando, na verdade, não somos. Porque o sistema intergovernamental que rege o Mercosul não permite, não admite a aplicação deste sistema, senão através da manifestação de vontade dos órgãos centralizadores do Mercosul e dos congressos nacionais de todos os Estados-membros, onde esses acordos, essas decisões do Mercosul serão analisadas, admitidas ou inadmitidas, certo? De acordo com o Protocolo de Ouro Preto, a organização internacional seria considerada pelo só fato de constar de um acordo. Na verdade, isso não estabelece a ideia do acordo. O acordo nasce eficazmente através da ideia de que há autonomia para o grupo. Porque eu não posso, por exemplo, administrar um sistema que se pretende alcançar, certo? Que é o mercado comum, senão através de regras ditas supranacionais, ou acima dos estados, impondo a eles o cumprimento das metas que ele traçou a respeito do objetivo de integração. O mercado comum envolve pessoas, envolve bens, envolve serviços, e todos estes sistemas abertos que seriam colocados dentro deste mercado são sistemas que dependem de uma decisão comandatória, obrigatória e definitiva, e não granjeando a manifestação de vontade de cada um dos estados chamados membros. Bom, no que tange aos Estados-membros, todos sabem quem são os Estados-membros do Mercosul. Uma pequena referência em relação à Venezuela, que foi admitida em 2005, já foi suspensa.
É importante ressaltar que ela foi suspensa, eis que o acordo é de política, eis que o acordo é, embora econômico, é de vontade política dos nossos governantes. Eles resolveram afastar a Venezuela em virtude de que a Venezuela, dentro de certa perspectiva, deixou de cumprir as metas de natureza democrática, porque a meta democrática é imprescindível aos tratados de integração regional. Como houve violação desta regra pela Venezuela, ela encontra-se afastada do sistema até que ela passe a admitir novamente o princípio democrático dentro do bloco, certo? Por evidência que vocês estão analisando que no Mercosul, os países envolvidos têm muitas assimetrias. Nós temos o país mais forte do bloco, que é o Brasil hoje. Durante muitos anos competiu com a Argentina, mas a Argentina já é o segundo mais importante do bloco. Estes dois grupos, embora realmente em grau de desenvolvimento, eles são os mais fortes deste grupo. O Paraguai e o Uruguai, evidentemente, são países que dependem do grupo para sobreviver nos atos de seu comércio internacional. Então, vejam, o efeito do bloco, a união, é exatamente no sentido de estabelecer a força do bloco. Se o Paraguai não consegue negociar sozinho com a União Europeia, exatamente porque ele não tem condições de estabelecer tarifas muito baixas, o que é um impositivo para a União Europeia, para a China ou para os Estados Unidos, nós temos que entender que a ideia de manutenção de tarifas muito baixas não permitiria que o Paraguai, por exemplo, ou mesmo o Uruguai, estivessem negociando diretamente em tratados bilaterais com essas grandes potências econômicas. Então, o que se faz? O grupo se reúne, anexa-se à vontade e anexa-se à hegemonia dos países mais fortes aos países mais baixos, e, em nome do bloco, é que se negocia. Ou seja, as negociações feitas com a União Europeia são negociações feitas via Mercosul. As negociações feitas entre os Estados Unidos e o Mercosul é elaborada pelo Mercosul, a não ser aquelas políticas que foram excluídas pelos Estados e que, evidentemente, são políticas que vão ser devidamente municiadas por dispositivos que são restritivos. Ou seja, uma lista de exceções, a lista não colocada em pauta, ou só aqueles produtos que estão ali relacionados. Assim sendo, o que nós temos dentro dessas assimetrias das economias é que que impede o desenvolvimento do sistema de integração regional de modo íntegro, comum e em iguais níveis, faz com que exista a necessidade do Mercosul buscar maior apoio e um maior número de países, porque, eu repito, a união objetiva através do mercado comum se mostrará muito mais interessante para o mercado internacional à medida que este mercado internacional encontrar ali dentro daquele bloco países de eficiente e de excelente posição econômica dentro deste mesmo bloco. Então, o trabalho incansável dos Estados membros do Mercosul é buscar novos parceiros, parceiros mais fortes, tais como, por exemplo, o Chile, o Peru, entre outros. Só que estes mercados optaram a sua integração a outros grupos econômicos que não o Mercosul, certo? O Chile, por exemplo. O Chile é um estado associado ao mercado livre norte-americano, ao NAFTA, enquanto que o Chile também é agregado e sócio dos Estados-membros da APEC, que são aqueles estados que se envolvem em todo o comércio do Pacífico, do qual faz frente. Assim sendo, evidentemente, que a linha de garantias do Chile, neste caso, é estruturalmente muito superior à do Mercosul. Por isso que o Chile ainda não optou, nem talvez venha a optar futuramente,
em participar do grupo econômico, assim como as razões do Peru e de outros estados andinos que acabam não integrando-se no bloco econômico. Muito bem. Seja como for, o exemplo de mercado comum e de integração entre nós é aquele que estabelece alguns princípios básicos. Princípios como, primeiro, e já vimos isso, a liberação comercial plena, certo? Ou seja, os membros do bloco são estados que negociaram a inexistência de quaisquer barreiras entre eles, sejam elas tarifárias, sejam elas não tarifárias. Repito o que falamos na última aula. Barreiras tarifárias são aquelas impostas ao nível de impostos, taxas e outros valores agregados aos produtos, que, evidentemente, ampliam substancialmente, muitas vezes, o valor do próprio produto, né, porque são integrados a ele. Por outro lado, as barreiras não tarifárias são todas aquelas formuladas e objetivamente constituídas por questões de natureza técnica, tais como a criação de um sistema determinante de políticas que se envolvem, por exemplo, na proteção ambiental. Não compro móveis do Mercosul porque eles são objetos de extração da madeira amazônica. De uma regulamentação ou uma barreira técnica de natureza sanitária. Eu não compro do Mercosul gado, porque o gado é acometido de aftosa. Outra barreira, os frangos, que não são adquiridos por medo da incidência da chamada gripe aviária. Entre estes todos os elementos, nós temos a evidência de muitos sistemas de barreiras que, na verdade, não são preços, mas também são envolvendo, por exemplo, a quantidade de produtos que podem ser adquiridos, certo? E a qualidade destes produtos que devem ser adquiridos. E aqui os estados mais potentes gravitam, não aceitando a negociação internacional, à medida em que existe uma barreira que impede o desenvolvimento deste comércio, certo? Então, vejam, a liberação comercial é o primeiro item de uma integração regional. Não há integração regional sem liberação comercial. Essa liberação comercial está estampada claramente dentro do sistema do livre comércio. O livre comércio, como vimos, é a inexistência dessas barreiras e aí sendo elemento primordial para optarmos por um sistema superior. Assim sendo, o sistema de liberação comercial, se nós formos analisar pacificamente, até pela leitura dos jornais, noticiário, etc. e tal, nós vamos verificar que este sistema se coloca como ainda impedimento ao desenvolvimento do Mercosul. Por quê? Porque o livre comércio não gravita em cima de todos os produtos e todos os serviços. Isso seria ideal, certo? E essa liberação comercial objetivaria, vejam bem, que todos exercessem a mesma alíquota, ou seja, a alíquota se a alíquota é, eventualmente, uma alíquota inferior àquela do bloco. Desculpe a pergunta, quem é que fez a pergunta? É Tiago, né, Tiago? Deixa eu ver aqui, Tiago. Bom, deixa eu ver aqui. Tiago pergunta, professor, qual a razão jurídica de o Chile não participar do Mercosul? Se a integração de um Estado e a um bloco econômico não exclui o seu pertencimento a outros, ou a comunidade andina faz óbice essa integração? Bom, pessoal, eu acho que é uma questão de opção. Pode participar de outros blocos sem nenhum problema. O problema é o seguinte, dentro da estrutura de um bloco econômico, como, por exemplo, a APEC, que é muito extenso, porque ela envolve todos os países de frente para o Pacífico, e aí estão os maiores países do mundo, tais como os Estados Unidos, o Canadá, a China, o Japão,
a Coreia, são os países mais fortes do mundo que, eventualmente, possuem fórmulas de preferencialidade na integração diferenciadas da do Mercosul. Se o Estado começa a se envolver em muitas negociações díspares, sem pertencer diretamente a um grupo, ela se torna, evidentemente, suspeita de atuação irregular. Ora, o Mercosul, quando cria a sua sustentabilidade, ela quer que o Estado sócio, vamos imaginar o Chile, como você está colocando, Tiago, quando se torna um sócio, ela tem que integrar o bloco e tem que estar responsável pela política daquele bloco. Em outro caminho, a ideia de que ela possa optar por um outro, que não é proibido também, pode criar uma sistemática de regras diferenciadas das do Mercosul. E se ela participar deste outro, ela também está obrigada a cumprir aquelas regras. Na verdade, sobre alguns parâmetros, estas regras vão se chocar. Por isso que não é interessante se buscar um sistema que seja integrado por mais de um sistema de integração. O que pode acontecer, eventualmente, como acontece com o Chile, é que ele se associe. Vejam bem, que ele se associa a um outro bloco econômico, como o faz em relação ao NAFTA norte-americano. Ou seja, o Chile é associado do NAFTA, não é parte integrante do NAFTA. Esta associação pode fazer com que ele opte pelos caminhos que queira tomar em relação ao bloco. Você fala depois sobre comunidade andina, e eu vou dizer a vocês o seguinte: de fato, a comunidade andina, ou a União Aduaneira dos Andes, ou chamado Pacto Andino, na verdade foi desmoronado. Aliás, era uma excelente experiência de integração que deu certo, e chegou à União Aduaneira. Essa União Aduaneira foi destruída pelos sistemas de envolvimento, de políticas que migravam para o lado radical e que, portanto, estavam sendo opositoras do sistema democrático da integração. Hoje, a comunidade andina foi destruída, tanto pela Venezuela, como pela Bolívia, como pelo Peru, como pela Equador, entre outros, que, na verdade, então, determinam a da adesão do Chile, que teve como opção, isso é uma opção do Estado, aplicar as regras eficazes e, evidentemente, vantajosas do sistema dos países do Pacífico. Certo? Acho que respondi, né, Tiago? Se tiver dúvidas, me requestione, por favor. Bom, conjuntamente, assim como o Tiago faz a pergunta, eu gostaria de ouvir todas as opiniões, porque a gente possa esclarecer. Vamos lá. O segundo princípio da integração, repetindo, o primeiro foi a liberação comercial, é o princípio da convergência. O princípio da convergência é a adoção de mesmas políticas macroeconômicas entre os Estados. Ou seja, a economia e a política econômica de cada um dos Estados-membros tem que ser igualitária, convergente. A convergência de políticas ditas macroeconômicas, certo? Refere-se a um fato muito simples e muito importante, que todos os estados, quando vão empreender algum acordo econômico dentro do seu território, o façam, certo? Notificando previamente os estados-membros, para que eles não sejam surpreendidos por políticas que vão romper o equilíbrio do bloco. Vejam, por exemplo, os planos de governo e as tentativas de evitar efeitos negativos à integração fazem com que a comunicação prévia seja indispensável. Porque, repito, não podem ser surpreendidos com novidades. Por exemplo, no Brasil, nos anos 90, a imensa gama de choques econômicos que ocorreu através de planos previamente analisados pelos estados, pelo governo federal, e que passaram a ser divulgados para o próprio país, Brasil. No mesmo dia da sua edição, por exemplo, o Confisco Collor, tá? O Plano Bresser, entre outros
planos econômicos que, na verdade, se chocam diretamente com a política do bloco econômico, gerando atritos e inviabilizando a possibilidade de qualquer fórmula de negociação internacional. Ou seja, nós temos que dar previsibilidade aos Estados-membros para que eles também se assessorem, se adaptem, se fundamentem em acordos de natureza pré-reconhecido. Num outro tópico, ainda vinculado ao princípio, nós falamos dos acordos setoriais, ou vantagens, ou restrições setoriais que são temporárias. Por exemplo, o Paraguai, por sua menor influência econômica dentro do bloco, ele terá que obter maiores vantagens proporcionais à sua importância, ou seja, ele não tem condições de investir numa tarifa zero imediatamente. Ele tem condições, imaginemos, de operar uma tarifa 5%. Essa tarifa que é operada pode ser diferente do bloco temporariamente, mas o objetivo é que todos cheguem ao zero. Por isso que é importante que todos os produtos sejam devidamente informados a respeito das regras estatais, certo? Através do estabelecimento de políticas nacionais que evitem prejuízos à integração, certo? Ou seja, nós temos que, na verdade, combater outros estados ou outros blocos fora deste nosso bloco, certo? Esta é a nossa vocação do Mercosul. E nós não conseguimos evitar esta questão. Ou seja, nós estamos lutando entre nós. Nós criamos listas de exceções, nós criamos elementos que distorcem o comércio internacional, nós criamos subsídios, nós aplicamos dumping. E isto são formações que se desenvolvem em detrimento do bloco. Se o bloco age de uma maneira adequada, correta e íntegra dentro do princípio da integração, nós temos a ideia de que ele terá maior confiabilidade internacional à medida que ele seja insuspeito no mercado internacional. Mesma política, adoção das mesmas taxas, mesmos produtos, mesmos serviços. Isto faz com que se crie confiança, por exemplo, da União Europeia ao Mercosul, dos Estados Unidos em relação ao Mercosul, da China em relação ao Mercosul, da África do Sul em relação ao Mercosul. Então, vejam, essas vantagens e restrições devem ser sempre temporárias, não podem ser permanentes, certo? E essas vantagens só podem atingir certos setores econômicos, não todos. Então, vejam, a qualidade de efeitos que podem ser objeto de ruptura são necessários acordos que setorizem essas questões e que vão resolvendo essa questão até ao nível diplomático, certo? Para que o Estado esteja dentro do sistema internacional que é regulamentado pela Organização Mundial do Comércio. E a Organização Mundial do Comércio prega exatamente a mesma doutrina da liberação comercial, tarifa zero. Ou seja, temos uma tarifa regional que assim dispõe e uma internacional que assim dispõe. Isso é unificação de setores. O Brasil, Uruguai, o Paraguai e a Argentina ainda não dispõem de uma unidade liberatória em relação às suas tarifas. Certo? Um outro princípio de direito do Mercosul, o princípio do Mercosul, são as chamadas estruturas administrativas do Mercosul, que devem ser concetâneas, devem ser equivalentes entre si, para que os Estados-membros do Mercosul desenvolvam uma mesma atitude dentro de todo o sistema. Ora, se o Brasil adota uma política protetiva da União em relação ao arroz,
O Paraguai, que também é produtor, aplica outra. O Uruguai, que também é produtor, aplica outra. E a Argentina, que também é produtora, aplica outra. E vamos pegar o arroz como um caso comum, vemos que todos eles produzem arroz e que todos querem colocar o seu arroz no mercado internacional. Então, como a teoria do direito da integração estabelece? Ora, se todos estiverem unidos, né, dentro de mesmas vantagens econômicas, todos fazem circular livremente esses produtos dentro do bloco, eles poderão ganhar, granjear, obter uma redução depois das tarifas e, com isso, ascender ao mercado internacional, que é o objetivo, certo? Então, vejam bem, o que nós temos a nível de princípios da integração é exatamente esses 4 tópicos: a liberação comercial, a convergência de políticas macroeconômicas, a tarifa externa comum e, finalmente, a adoção de acordos setoriais, certo? Muito bem. Se bem analisada esta questão, nós temos que analisar que aquela famosa tarifa externa comum, que se diz já adotada pelo Mercosul, ela, na verdade, é uma tarifa que já obteve integral acolhimento pelos Estados-membros. Não. Essa tarifa externa comum ocorre desde 1995. E ela corresponde a uma alíquota cobrada sobre importações de produtos fora do bloco. E esta tarifa cobrada, essa alíquota cobrada, é uniforme. Mas, ainda assim, pessoal, ela tem que respeitar uma lista de exceções que os próprios Estados-membros elaboraram. Então, não são todos os produtos. Então, nós não podemos que atingimos a perfeição do mercado, que se diz unificado e comprometido com a tarifa externa comum. Vejam que o objetivo da tarifa externa comum é, em primeiro lugar, granjear a competitividade dos membros. Ou seja, todos os produtos externos estão onerados pela mesma alíquota dentro do Mercosul. Ou seja, quando eu importar um produto de fora do bloco, eu vou pagar 2%. O Uruguai vai pagar 2%, o Paraguai vai pagar 2%, e o Brasil vai pagar 2%. Isto faz com que o bloco, além de girar com a tarifa externa comum, que é típico da União Aduaneira, é a chamada TEC, ela exerça competitividade em relação aos produtos de fora, até regulando este mercado. Lá aumentou muito, vamos aumentar mais um pouco. Vamos reduzir aqui, porque eles reduziram lá. Então, esse é o primeiro grau de competitividade para estar no mercado internacional. Na verdade, vejam que a política adotada de identidade dentro das economias do Mercosul, esta política, ela, na verdade, é uma política que é instável. Né? Ela é uma política que na verdade, ela ainda, por certas informações, é rompida por medidas externas ao bloco, como, por exemplo, o momento em que todo o Mercosul conseguiu aplicar a tarifa, isso é uma hipótese, pessoal, não vou botar isso como uma verdade, conseguiram todos colocar a aplicação de uma tarifa 1% para o arroz, todos os produtos que vão ser importados vão custar 1% a mais, seja Uruguai, Paraguai, Argentina e Bolívia e Brasil. Ou seja, não há dissonância entre essas alíquotas. No momento não obstante, que um país de fora rompe este bloqueio que foi feito pelo próprio bloco, ele provavelmente vendeu seus produtos de maneira menos onerosa para o Mercosul. Isso já aconteceu no Uruguai, quando a China vendeu para o Uruguai com uma tarifa inferior à do Mercosul. Ora, o atrativo do produto menos oneroso, dentro do próprio bloco, evidentemente fez com que o Uruguai fosse repreendido dentro do Mercosul, porque ele fazia o quê? Ele recebia arroz mais barato e fazia correr ele livremente por valores exercidos dentro do bloco. Ou seja, ganhava 2 vezes.
Então, o que nós temos? Nós temos que entender que estas restrições de tarifa externa comum pretendem bloquear, blindar o bloco, evitar a entrada de produtos estrangeiros que são tipicamente, objetivamente tendenciosos na adoção de políticas inferiores às nossas, certo? E nisso nós temos que também saber negociar muito bem. Nós temos que verificar que, finalmente, o Brasil hoje aduz, aliás, os países do Mercosul hoje argumentam que as tarifas externas comuns, a tarifa externa comum do bloco, certo? Ela tem sido aplicada, mas de maneira imperfeita. Então, não atingimos também a plenitude da união aduaneira. Isso significa que um grande número de produtos estão muitas vezes colocado em listas de exceções, ou seja, não atinge o patamar da TEC, de uma tarifa externa comum, porque elas estão fora destes preços. Então, esses países que aplicaram um número de restrito de TECs através da lista de exceções vão penar pela ideia de que não há complementação do sistema e, por isso, nós não podemos ascender, supostamente, ao que chamamos de mercado comum. Alguma pergunta? Podem me perguntar. Bom, a partir destas listas de exceções, pessoal, eu gostaria de refletir com vocês que existem, para a formatação deste bloco, vários órgãos institucionais que vão atender essas políticas de integração, certo? Esta política de integração inicia-se com um órgão representativo dos próprios Estados-membros, ou seja, aqueles que são capitaneados pelos presidentes da República ou pelos ministros, primeiros ministros, né? Que, na verdade, depende do sistema parlamentarista ou presidencialista, bom, de qualquer forma, aqueles que exercem a política externa do país. E esta política externa do país está representada dentro do bloco pelo nosso ministro das Relações Exteriores, pelo mesmo ministro das Relações Exteriores do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Ou seja, eles são as pessoas representativas da pessoa do presidente da República dentro do bloco. Além deles, também participa do bloco como membro do Conselho Mercado Comum, este é o nome do órgão, Conselho Mercado Comum, também participam do bloco os chamados ministros da Economia. Os ministros da Economia dos 4 países fazem parte integrante deste conselho. Vejam que um conselho estritamente político. Este conselho, na prática, é o que lidera as negociações dentro do conselho. Ou seja, na prática, eles lideram essas negociações e quem realmente acaba firmando o acordo internacional é o presidente da República. Mas não esqueçam, as decisões tomadas ao nível de Mercosul devem perpassar, devem ser integradas aos sistemas parlamentares dos estados ou os congressos nacionais de todos os Estados-membros. Se um parlamento não adotar a política, esta decisão cai por terra. O que tem acontecido, e é gravoso para o Mercosul, é que, por exemplo, o Congresso Nacional Brasileiro tem uma pilha de resoluções, decisões e outras atribuições do Mercosul arquivadas, esperando uma futura e possível análise. Porque, evidentemente, os nossos parlamentares não estão preocupados com a sustentação de uma política de natureza integratória e muito mais com políticas do vai e vem diurno das políticas internas, como a questão política interna propriamente dita, da economia interna propriamente dita, da questão do desenvolvimento de atividades de natureza social, entre outros, que são questões que vão dar voto para esses parlamentares. A integração regional, poucos entendem que pode ser muito vantajosa para os estados, mas isso, chegando aos
chegando à mídia, não conseguirá determinar que eles se aproximem efetivamente, certo? De soluções para aquelas questões que eles mesmos encadearam através do chefe de Estado. Acabam, então, essas negociações ou paralisadas, arquivadas, ou mesmo não admitidas. Então, pouquíssimas são as decisões do Conselho que acabam sendo referendadas por todos os congressos nacionais. Aí está a política típica intergovernamental que nós nos referimos no início. Uma política que demanda a manifestação de vontade dos Estados através dos parlamentos nacionais, que, na verdade, é uma política falha e reconhecida como incompetente, certo? A este nível. Bom, o Conselho Mercado Comum representa a coletividade ou a personalidade jurídica do Mercosul, como organização internacional. Ou seja, é o Conselho que formula políticas de integração com outros blocos. Eu posso, por exemplo, ascender a União Europeia criando uma associação com o Mercosul. Então, vejam, quem decide? O Conselho. E qual é o alcance dessa decisão? O alcance dessa decisão é exclusivamente, é meramente político. Vamos dizer, e o povo não se manifesta, argumenta-se que ele se manifesta através dos congressos nacionais. Mas será que você ainda se recorda quem é o seu deputado federal eleito, quem é o seu senador que foi eleito? Será que as políticas que eles estão empreendendo estão em consonância com a sua manifestação de vontade quando do voto? Vamos pensar nisso. Então, vejam, a falta de autonomia, embora defira ao Mercosul personalidade jurídica de organização internacional, o Mercosul não é uma organização internacional à medida de que ele não possui autonomia. Sendo de integração, nós temos que ter um órgão centralizador, que seria este conselho, supostamente, que estaria obrigando, determinando, aplicando diretamente todas as suas deliberações. Muito bem. Aliado ao Conselho Mercado Comum, nós temos um outro órgão de natureza, a implementação de políticas dentro da regionalidade do bloco. Assim, este chamado Grupo Mercado Comum, ou GMC, na verdade é composto por quem? De novo, pelos ministros das Relações Exteriores, pelos representantes dos bancos centrais dos 4 países e pelos representantes do Ministério da Economia dos 4 países. Então, vejam, toda esta grande gama de políticos envolvidos dentro do sistema da composição do Conselho e do grupo, na verdade, é estruturalmente e exclusivamente política, não efetivamente de natureza econômica, eis que o povo não opina. A função do Grupo Mercado Comum, em primeiro lugar, é propor ao Conselho, aquele órgão superior, algumas melhorias na integração. Vamos imaginar coisas que vão nos dar mais forças ao nível de integração, como aplicação de políticas comuns entre os Estados e que se coadunem com as políticas da integração do bloco. Essa é uma das ideias. Em segundo lugar, adotar resoluções em matéria financeira e orçamentária. O grupo, na verdade, estabelece todo o patamar de desenvolvimento de recursos dentro do bloco, no sentido de poder até distribuí-lo dentro das funções de cada um destes países membros. E, finalmente, o Grupo Mercado Comum tem como função supervisionar a chamada Secretaria Administrativa, que é um órgão meramente burocrático, é um órgão meramente assistencial dentro do Mercosul, que regulamenta o arquivo de todos os tratados institucionais, de todos os acordos, de todas as funções vinculadas ao Mercosul.
Quais são os órgãos que também compõem o Mercosul, mas são de mera assistência? Em primeiro lugar, nós vamos ter o chamada Comissão de Comércio do Mercosul. A Comissão de Comércio, na verdade, é aquela que é responsável pelo controle da aplicação de políticas estritamente comerciais, que estão acordadas para o funcionamento da chamada União Aduaneira. E vejam, até hoje essa Comissão de Comércio não prosperou no sentido de encaminhar e restabelecer, tirar fora de vigência aquelas políticas de exceções de produtos que são excepcionados. Ou seja, esta política ela tem sofrido alguns retalhos, ela tem sofrido grandes dificuldades, né? E estruturalmente o que nós podemos conceber é que elas estariam estruturadas dentro de uma ideia de aplicar medidas de natureza técnica, e não propriamente política, certo? De controle, então, e do funcionamento do próprio bloco. Políticas que deveriam ser comuns dentro e fora do bloco, podendo até mesmo revisar a TEC de cada um caso. Eu vou responder aqui uma outra pergunta que foi feita pelo Tiago. Pergunta o seguinte: professor, quais as sanções imputadas para os membros do bloco econômico, fora a suspensão? Tais consequências são as mesmas que encontramos na comunidade internacional? Bom, pessoal, vamos, em primeiro lugar, estabelecer que se há uma violação às normas do Mercosul, certo? Não só pelo sistema do Tratado de Assunção, mas por todos os protocolos complementares. Exemplo, o protocolo de Brasília, o protocolo de Colônia, o protocolo de Buenos Aires, o protocolo de medidas cautelares, o protocolo de integração e acordo de marco interregional, o protocolo de assistência jurídica mútua, o protocolo de São Luís, o protocolo de Santa Maria, o protocolo de integração, etc., etc. e tal. Tudo isso é a bagagem estruturada do Mercosul, né? E eu vejo que da sua pergunta o que você está querendo saber é como é que eles seriam penalizados, ou quais são as consequências de uma mera suspensão. Na verdade, quando se aplica uma suspensão, nós já estamos penalizando, nós estamos assim determinando um prazo pelo qual o Estado há que se recompor dentro de um determinado tempo, de um lapso de tempo, a fim de que se revise a suspensão propriamente dita. Agora, não são só estas as regras de punição. As regras de punição são estruturalmente vinculadas à solução dos conflitos dentro do Mercosul. As soluções dos conflitos do Mercosul, que são, na verdade, resolvidas através, segundo o Tratado de Assunção, através de negociações diretas. Ora, se há uma política que não possa ser desenvolvida a nível de Mercosul, quando se trata de sistema de integração, é as negociações diretas. Os países que estão rompidos por questões econômicas, eles, na verdade, querem impor a sua regra. Se a gente conseguir obter um consenso entre eles, já é maravilhoso, tá? Mas, invariavelmente, o sistema de aplicação dos conflitos e a solução dos conflitos é estabelecido através de um tribunal arbitral. Este tribunal arbitral, que é constituído, que é um órgão inovador dentro do Mercosul, porque também tem o seu primeiro e o seu segundo grau, embora o sistema arbitral não disponha de sistema recursal, nós vamos ver que ele adota essas políticas. Então, este sistema arbitral é que vai aplicar as penalidades efetivas. E essas podem ir até a exclusão do sócio, do membro, podem ir na aplicação de medidas pecuniárias ou penas de natureza vinculada a multas e outras esferas de imputações. Podem também determinar, por exemplo, represálias, entre outras medidas, e tudo aquilo que for necessário para restabelecer aquela eventual violação dentro do bloco. É mais ou menos iguais aos que interagem na comunidade internacional.
Você tem uma outra pergunta aqui também, professor. Quais são as sanções imputadas para os membros do Bloco Econômico? Essa já foi dita, né? Adiante. Professor, quais as sanções imputadas aos que os membros do Bloco... você repetiu aqui. Tá. Ok. Acho que é isso, né, Tiago? Muito bem. Qualquer dúvida, volte. Depois da Comissão de Comércio, nós chegamos agora à Comissão Parlamentar Conjunta. Essa comissão foi criada de uma maneira muito especial e muito importante para o grupo. A Comissão Parlamentar Conjunta significa que os membros desta comissão estarão reunidos para poder convencer os Estados-membros a adotarem leis ou medidas de aplicação daquilo que foi deliberado no Mercosul. Exatamente porque não existe uma autonomia decisória, é que essa chamada Comissão Parlamentar Conjunta se reúne para conseguir infletir no Congresso Brasileiro, no Congresso Uruguai, no Congresso Paraguai, no Congresso Argentino, as políticas e a adoção dessas políticas dentro do setor da integração regional. A sede desta comissão parlamentar está em Montevidéu, no Uruguai. E o Protocolo de Ouro Preto, quando ampliou os poderes do Mercosul, através do Conselho, e quando ele criou a personalidade jurídica do Mercosul como organização internacional, ele, na verdade, criou a Comissão Parlamentar Conjunta, que é direcionada, é administrada por um diretor-geral, que tem que ser obrigatoriamente nacional de um Estado-membro, que é eleito pelo Grupo Mercado Comum, mas designado pelo Conselho Mercado Comum. Então, nós temos aqui que a comissão parlamentar tem como funções básicas. Em primeiro lugar, ela é um arquivo documental. Em segundo lugar, ela publica todas as decisões tomadas para conhecimento dos Estados-membros. Ela organiza a logística das reuniões do Conselho e do Grupo Comum, Mercado Comum. Ela informa medidas de cada país pela incorporação do direito interno daquelas medidas do Mercosul e ainda registra listas nacionais de árbitros e especialistas que estariam à disposição para a solução das controvérsias dentro do Mercosul. Importante o setor, só que nós temos um grande problema. Essa comissão parlamentar conjunta, ela não tem poder decisório. Então, ela opera sem nenhuma fórmula de coerção sobre os Estados-membros. Muito bem. Quando se fala em Mercosul, nós estamos falando também, só um minutinho que eu estou aqui procurando, fontes do derivado, princípio da política, eu já estou aqui já mareando aqui a região da União Europeia, cidadania europeia, e nós estamos desenvolvendo, então, exatamente aquilo que dentro do Mercosul ocorre. Eu vou dizer a vocês que a Comissão de Comércio é a única que consegue, porque as questões são técnicas, implementar decisões nos Estados-membros. Até porque essas decisões, sendo técnicas, não demandam, e aqui está a importância, a manifestação parlamentar dos congressos nacionais. Certo? Muito bem, pessoal. Estas questões envolvendo, então, o Mercosul, elas são questões envolvendo órgãos que foram institucionalmente criados com o objetivo básico de estruturar uma política decisória que fosse, em princípio, harmônica às políticas dos direitos internos dos Estados-membros. Ocorre que as políticas do Mercosul são políticas inovadoras, são políticas que, invariavelmente, vão criar direito novo, porque nós temos que verificar não a direção do Estado propriamente dito, mas a de todos os Estados reunidos. Então, vejam, o que é o Mercosul em última instância?
O Mercosul sustenta-se sobre o princípio da intergovernabilidade e, enquanto isto estiver operando, nós não vamos atingir a zona de mercado comum. Imaginem-se, então, eu quero um exemplo europeu, pessoal. Na Europa, o que a União Europeia, que foi o atingimento da última das metas, teve que perpassar antes? Vejam que a União Europeia, e aqui eu tenho um registro para o seu conhecimento, a União Europeia, ela criou instruções, estou localizando aqui, instruções para a formatação dos passos da integração regional. Vejam assim, o direito originário da União Europeia forma-se pelos tratados constitutivos, ou seja, os tratados que montaram o sistema, sendo o primeiro deles de 1951, que é o chamado Tratado de Paris, que originou a Comissão Europeia do Carvão e do Aço. SECA, Comissão Europeia do Carvão e do Aço. A primeira das comunidades, tipicamente econômica, que desenvolveu exatamente as políticas de liberação comercial e de união aduaneira. Ou seja, isto ocorreu em 1951, portanto, 61, 71, 81, 91, 40 anos antes do Mercosul. Em segundo lugar, a segunda política é o Tratado de Roma, de 1957, que originou a Comunidade Econômica Europeia. Vejam que, além daqueles produtos do carvão e aço que foram submetidos ao sistema supranacional, posteriormente, em 57, num novo tratado, Roma, originou-se a Comunidade Econômica Europeia, ou seja, a unificação de toda a economia europeia sob a regra da supranacionalidade. E, junto com ela, nasce a Comunidade Europeia de Energia Atômica, o chamado Euratom, e todos os seus anexos desses documentos, além de diversos atos e tratados de natureza constitucional. Vejam só, a evolução do sistema até chegar ao Tratado de Maastricht, que criou a União Europeia, que foi inovado pelo Tratado de Amsterdã, né? Evidentemente este do ano de 1995, é que finalmente criou a União Europeia. Nós perpassamos aí nesses tratados todos os elementos e todo o caminho estabelecido dentro do sistema da pretensão a chegar à União Econômica e Financeira. Evidentemente que o objetivo do Mercosul, de chegarmos ao mercado comum, há que ser analisado sob o prisma como é que diríamos, da verificação positiva de suas políticas, né? Nós precisamos imaginar que o mercado comum, que é o que nós pretendemos atingir, não é tanto quanto a União Europeia, é um pouco menos. E este é o mercado máximo que se objetivou. Nós não queremos a união do Mercosul, nós queremos o mercado comum do Sul. E este mercado comum, estruturalmente, ele se estabelece dentro, por exemplo, a livre circulação de pessoas. É o que ocorre na Europa, pessoal, até hoje. As pessoas destruíram as fronteiras territoriais entre os estados. Destruíram, entre aspas. Elas abriram, né, as fronteiras territoriais, e este território europeu, composto por 27 estados, é o território comum do cidadão europeu. Ou seja, ali se vai e se vem, se desenvolvem atos, negócios, jurídicos ou não jurídicos, questões envolvendo economia, questões envolvendo política, troca de moedas, durante um certo período, até a constituição posterior da criação do euro como única moeda. O que nós temos, na verdade, dentro dessa estrutura de livre comércio, de livre circulação de pessoas, é que se criou um grande mercado. Um mercado que tem que ser administrado por regras positivas. Essas ditas regras positivas são regras de conduta unificada.
Ou seja, eu não posso dar ensejo à manifestação dos congressos nacionais de todos os países membros. Estes congressos nacionais estão submetidos à norma supranacional, fixada pelo Tratado da União. O direito supranacional tem hierarquia, primazia e aplicação direta no sistema. Portanto, os Estados-membros estão obrigados a respeitar essas diretrizes. Se você transita pela Europa, você transitará livremente dentro do território europeu, porque não há fronteiras territoriais nem os atos de fiscalização interna, certo? Dentro do próprio sistema, livre circulação de pessoas. Por isso que hoje não é difícil encontrar um italiano trabalhando em Portugal, um grego trabalhando no Reino Unido e assim por diante. O que nós temos que ter como presente é o fato de que estes sistemas de integração regional, como a União Europeia, também necessita da livre circulação dos serviços. E é por isso que essas pessoas que têm livre trânsito começam a negociar a abertura de seus negócios próprios em outros territórios dos Estados-membros, porque nós estaríamos dentro de uma mesma política unificadora. Qualquer conflito entre o sujeito que cria um negócio, o escritório de advocacia, certo? E o seu Estado nacional, certo? Esses conflitos que podem ocorrer são conflitos envolvendo o direito comunitário. Portanto, regra de direito supranacional, vai prevalecer sempre o direito internacional público no sistema. Vejam, por outro lado, que a liberação dos serviços fez com que a Europa crescesse. Só que um fator nefasto dentro da questão é que, sabendo disso, é que incide a grande migração de pessoas que estão fugindo dos seus países em virtude de calamidades ou em virtude de guerras. Esta adesão de estrangeiros ao território europeu, ou a sua tentativa de ingresso no território europeu, se faz por um Estado no qual eles vão adentrar. Este adentramento, este ingresso na União Europeia se faz invariavelmente dentro da questão dos refugiados através de locais em que não há fiscalização eventual. E eles já sabem este caminho. Por quê? Porque no momento que chegaram lá dentro do sistema, eles circulam livremente, ninguém mais vai fiscalizar qual é a sua nacionalidade, o que está fazendo e por que está fazendo. Né? Isto é livre circulação, a possibilidade ampla que foi dada aos membros da comunidade, não aos imigrantes, mas que são obrigatoriamente extensivas, porque o princípio da não discriminação também é um dos princípios básicos da comunidade. Não discriminação em todos os sentidos, certo? Então, vocês vejam, livre circulação de bens, pessoas e livre de bens. Os bens podem ser adquiridos em quaisquer países, a titularidade do patrimônio é comum, todos têm registro como averbado junto ao registro da União Econômica e Financeira, e, através deles, é que eles exercem a possibilidade de estabelecimento de várias atividades dentro do sistema. Ainda nós temos a união de natureza monetária. Ora, por que foi criado o euro? O euro foi criado lá no último degrau da integração. O euro foi criado, na verdade, como a resolução de um grave problema, ou seja, cada um dos Estados-membros do sistema europeu tinha sua própria moeda, a sua mais importante identidade soberana, o marco alemão, a lira italiana, o franco francês, o peso espanhol e assim por diante. Todas essas moedas, na verdade, têm um fator que lhes inviabiliza a manutenção de uma união. Por quê? Porque eles sofrem variações de natureza cambial. Vocês não vão me dizer que uma moeda da Hungria, por exemplo, possa valer igual à moeda da França ou da Alemanha. Ela tem uma variação, uma
aliás, uma desvalorização cambial intensa. E este contato com este grau de desigualdade faria com que estes estados fossem menos privilegiados que os demais. Mas nós estamos falando de uma união, e essa união é monetária. E para ser humanitária e evitar o problema da desvalorização cambial, nós criamos, através daquele sistema da União, o euro. O euro, que é fundamento estabelecendo a ideia de unificação das moedas, ou seja, uma moeda para todos, exceto o Reino Unido, que exatamente por esse motivo agora cria a insustentabilidade do sistema dentro da União Europeia através da sua saída, o que nós chamamos de Brexit, né? Alguém que gostaria, vou impor esta ideia ao Tiago, que gosta muito de conhecer das circunstâncias pelas perguntas, gostaria que você me trouxesse alguma informação sobre o Brexit. Nós vamos falar sobre a União Europeia na próxima aula, certo? De qualquer forma, fica a mesma possibilidade aberta para todos. De qualquer sorte, vejam, pessoal, a União Europeia, quando faz a criação do euro, ela simplesmente terminou com o sistema de flutuação das moedas. Nós temos uma moeda só. Evidentemente que no início da criação do euro, essa moeda era muito cara para os países que foram incorporados e que vieram do leste europeu, ou os países que eram associados à União Soviética, os chamados países pobres da Europa. Esses países começaram a receber euros e começaram a conceber que o dinheiro era muito caro, o que não corria já para a Espanha, que não corria já para a Alemanha ou para a França, que são países economicamente mais vantajosos, têm maiores vantagens proporcionais. Então, o que nós temos aqui é que o euro, na verdade, ela teve que ser adaptado, tem que ser admitido e, evidentemente, ser admitido com algumas exceções, como alguns dos países que ainda empregam a sua moeda nacional internamente, exclusivamente internamente, porque internacionalmente, dentro do sistema da União Europeia, essas moedas não têm nenhuma validade, nenhum valor, certo? A mesma motivação da existência do Brexit também fez com que ele saísse sob a argumentação de que se tratava de um país vinculado à monarquia e que a monarquia não poderia submeter-se a regras que seriam dadas por terceiros, entre aspas, que, na verdade, se definiriam como regras de sujeição da monarquia ou da rainha aos seus correspondentes efeitos. Na verdade, vocês já ouviram falar da Commonwealth. A Commonwealth é a comunidade dos países britânicos do mundo, onde todos esses países, a Austrália, Nova Zelândia, vamos dizer que mais a Índia, a África do Sul, Bangladesh, Hong Kong, entre outros, estes países têm os seus próprios governantes, invariavelmente ou regularmente primeiros ministros, mas podem ser presidentes da República também. E estes todos têm como chefe de Estado apenas a mesma pessoa, a Rainha Elizabeth. Ela é a titular como chefe de Estado destes países. Ou seja, como é que eu vou dizer, um resultado eficiente das políticas colonialistas inglesas, que, na verdade, entende ser ela a que domina o mercado financeiro internacional e, por isso e por outras razões, criou este objetivo de sair de dentro do sistema da União, o que, aliás, vai lhe custar muito caro. Faça uma análisezinha, até para conhecer dessa história, porque vale a pena, pessoal. Vale a pena saber por que houve esta ruptura. E, provavelmente, na próxima aula, eu posso até esclarecer melhor para vocês, à medida de que vocês possam me trazer alguma contribuição. Bom, pessoal, eu gostaria de referir ainda que na próxima aula, certo? Eu vou já apresentar, antes até um pouco dela, um dia antes, apresentar a nossa segunda avaliação.
eu não tenho certeza, mas segundo o contexto das decisões da Secretaria do Direito, da Faculdade, da Escola de Direito, essas provas devem não mais ser entregues em uma semana, mas em 3 dias. Eu vou dar uma olhada nisso. Mas a impressão que eu tenho é que devam ser não mais entregues em uma semana, mas em 3 dias. Mas como se trata de uma prova objetiva, evidentemente que em 3 dias vocês podem ter toda a tranquilidade de responder essas provas. Alguma pergunta sobre o Mercosul especificamente? Tiago, nada? Vamos ver mais, Eduarda. Vamos ver quem mais, Maria Dulce, Chile. Bom, eu estou aqui, na verdade, olhando as relações. Vamos deixar, então, se houver algum outro questionamento, tá? Eu fico à disposição, sem problema nenhum. Eu interrompo a aula e dou a resposta na hora. Eu não vou ficar, a não ser que eu realmente não saiba, entendeu? Mas se eu puder, eu respondo no mesmo ensejo. Eu quero agradecer a presença de vocês, a aula um pouquinho mais curta, em função de que eu não quero ainda entrar no assunto União Europeia, para não misturar eu já estava quase entrando, para não misturar isso na panela, mas vocês na próxima aula terão uma aula completa acerca desse assunto. Perguntas, dúvidas, questionamentos? Todos ok? Então, desejo um bom dia para todos, que aproveitem o resto da semana, e a semana que vem estaremos juntos e com toda a ideia de que vocês podem me enviar quaisquer dúvidas e questionamentos. Ok? Obrigado, Maria Dulce. Tudo de bom. Tiago, obrigado. Bom dia para todos, certo? Até a próxima aula.